Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e hoje nós vamos continuar falando de SQL. No último vídeo aí a gente postou falando do Select, né? Hoje a gente vai falar do Update. Para quem mexe com SQL, trabalha com banco de dados, programação, sabe que quando você precisa alterar dados em uma tabela de banco de dados, o Update vai ser o comando que vai ser o nosso aliado, né? Então vamos ver como que ele funciona. Basicamente, então, o update é um comando que a gente usa quando a gente precisa atualizar ou modificar alguma informação que já existe em uma tabela, né, em um banco de dados. Então, por exemplo, se você tem um cliente que mudou de endereço, ou você tem um produto que teve uma alteração no preço, você vai estar utilizando do update para fazer essa alteração no teu banco de dados, né? Mas como toda alteração precisa de cuidado, né? Seja um update, um delete, no nosso update não vai ser diferente. Você não é uma prática boa, né? Aí é por risco próprio, né? Mas o ideal é você nunca fazer um update sem o where. E isso também serve para o delete, né? Nunca fazer um delete sem o where. Você vai estar correndo o risco, né, de estar atualizando uma tabela inteira de um banco de dados. Se você está num banco de dados aí de uma empresa, um banco de dados gigante, se você fazer um update sem where, você vai, né, vai poder estar, como que eu posso dizer, estragando muita coisa, né? Vai estar alterando, atualizando um banco todo, ou principalmente, por exemplo, se você for fazer um delete também, nunca fazer um delete sem where, porque você pode estar fazendo uma grande confusão, aí, arrumando um grande problema para tua cabeça. Basicamente a gente vai iniciar aqui, vou mostrar um exemplo simples, né, para vocês como que a gente utiliza o update, né? Eu vou estar atualizando aqui o sobrenome de um de nossos funcionários, né? Essa tabela funcionário a gente já utilizou no vídeo do Select, vou estar utilizando ela de novo aqui no nosso do update. Primeiro eu vou mostrar para vocês qual que é a sintaxe do nosso update, né? Então a gente vai passar update e daí a tabela que a gente vai estar fazendo a alteração. Update funcionário. Então eu vou dizer para o meu SQL, altere a minha tabela funcionário. E o próximo passo é setar os dados. Eu vou usar o set. Então altere, né, a nossa tabela funcionário setando tais dados. No caso aqui eu vou alterar o sobrenome. Eu vou colocar aqui, eu vou alterar o sobrenome do Pedro por enquanto. Eu vou colocar aqui para ele alterar o sobrenome, para ao invés da Silva, ele colocar de Abreu. Como vocês podem ver, o Pedro aqui embaixo, o sobrenome dele o nome é Pedro e o sobrenome é da Silva, né? Então a gente vai estar alterando o sobrenome do Pedro, né? A gente vai dar um update e lembrando do where, né? Então eu vou passar o where. Como eu quero alterar só o sobrenome do Pedro, eu vou passar o ID nele, o identificador, né? A primary key da nossa tabela funcionário. Eu vou passar o ID dele. Então eu vou estar fazendo o update na minha tabela funcionário, alterando o sobrenome quando o ID do meu funcionário for igual a 3, que nesse caso é o ID do Pedro, né? Vou estar executando. Ele deu sucesso. Se eu der um select de novo aqui, você pode ver que o nosso registro com o ID 3, que é o do Pedro, alterou. Antes era Pedro, o nome dele Pedro, e o sobrenome era da Silva. Agora a gente alterou para Pedro de Abreu. Então, isso é um exemplo simples, né, de como utilizar
o nosso update, né? E lembrando, sempre utilize o where. Se eu tivesse feito esse update sem o where, os nossos 4 registros que tem nessa tabela aqui de exemplo teriam o sobrenome alterado. Então isso pode causar uma confusão gigante no teu banco de dados. Então é uma coisa que você tem que ter em mente para não acontecer, né? Outra coisa que eu agora vou explicar para vocês é como que eu posso alterar diversos campos. Eu quero, vamos supor aqui na nossa tabela funcionário, eu quero alterar o sobrenome e o e-mail do nosso funcionário, né? Então eu vou passar como? Eu vou deixar aqui o sobrenome do Pedro, eu alterei para de Abreu, eu vou voltar para da Silva, né? Que era o que era antes, e eu quero alterar o nome dele também. Então eu vou passar o nome igual, o nome não, eu vou alterar o e-mail. E-mail igual, hoje o e-mail do Pedro é pedro@gmail.com. O Pedro cadastrou, criou outro e-mail lá, então eu vou colocar aqui Pedro, ele criou um e-mail no Hotmail, @hotmail.com. Então eu vou ir na minha tabela funcionário e vou alterar o sobrenome e o e-mail do meu ID, do meu registro com o ID3, que é o registro do Pedro. Então vamos ver como que vai ficar a alteração. Lembrando que agora o nosso e-mail do Pedro tá pedro@gmail, né? Pronto, alteração feita. Ó, se vocês notarem, o nosso registro com o ID3, que é o do Pedro, alterou o e-mail para pedro@hotmail.com e o sobrenome voltou para da Silva, que foi o que a gente colocou aqui na nossa condição, né, no nosso set, onde a gente setou os nossos valores. Agora vamos supor que eu quero alterar, eu quero atualizar esses campos de vários registros, né, de vários funcionários. Eu quero, vamos fazer um exemplo aqui do NIS, por exemplo. Eu quero alterar, né, deixa eu só copiar aqui. Eu quero alterar o meu campo, né, minha coluna NIS, para todos os funcionários que têm o ID maior que 1. Então eu venho aqui, passo que eu vou dar um update na minha tabela funcionário, na coluna NIS, e vou colocar tudo 1 para todos os funcionários que têm o ID maior que 1. Como vocês podem ver, o NIS aqui, ele tá números aleatórios, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um update que para esses registros que tem o ID maior que 1, vai ficar todo mundo com esse NIS aqui, ó. Isso é uma forma de fazer um update para múltiplos registros, né? Vou fazer o select. Por que ele deu erro? Deixa eu ver aqui que ele deu erro. O NIS não é uma string, o NIS ele é um número. Qual que é o problema? Deixa eu... eu tô lendo o log aqui que ele tá dando um probleminha.
Deixa eu tentar colocar diferente de um aqui para ver se ele vai. Não estou entendendo qual que é o motivo que ele está dando o erro. Ah, acho que eu entendi, pessoal, qual que é o problema. É o tamanho do nosso campo, ele tava setado com apenas 11 caracteres e eu tava colocando 12 caracteres. Vamos tentar aqui. Ah, agora foi. Ó, se vocês verem, o nosso update funcionou. Isso é bom que aconteça isso, porque daí a gente vê o que ele pode acontecer de problema, né, no nosso código, na nossa execução. Eu nem tinha me atentado a isso, né? O nosso campo nis, ele é do tipo decimal e ele tem lá na criação, né, na estrutura da nossa tabela, ele tem o tamanho 11. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ó, se vocês verem o nis, ele tá como decimal e ele aceita 11 caracteres. E eu tava colocando 12, por isso que ele não tava fazendo o nosso update. Mas, então, recapitulando, né? Voltando ao que a gente tava vendo, basicamente o update para múltiplos é isso. Eu passo um where, onde aquele where vai englobar vários registros, e com isso eu consigo fazer a atualização de vários registros no meu banco, né? Tranquilo, pessoal? É isso. O vídeo hoje sobre o update, que é uma ferramenta muito poderosa para a gente estar fazendo mudanças no banco de dados, né? Mas, como eu falei, muito importante sempre ter muita atenção e sempre lembrar de colocar o where para evitar problemas, né? Espero que o vídeo aí ajude vocês. Ficou um pouquinho grande o vídeo, mas espero que ajude vocês. E se você curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e fica de olho aí que a gente vai continuar postando dicas de programação, de SQL e de muitas mais outras coisas envolvendo informática, TI e essa área de programação. Beleza? Abraço, valeu, até a próxima.